Programa Livre Alimentar, porque informação também alimenta. Olá, sou eu, Leda Alves, começando mais um programa Livre Alimentar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa em que falamos sobre alimentação e saúde. Hoje é quinta-feira e são exatamente 12 horas e acho que 5 minutos por aí. Como eu falo, meu relógio aqui do computador nunca é bem certinho com o da rádio, mas é mais ou menos isso. 12 horas e 4, 5 minutos. O Naldo já está mostrando aqui para mim que são 12 horas e 2 minutos aqui na rádio, viu? Meu relógio está adiantado. Lembrando a você que eu sou Leda Alves, mãe, esposa, professora, comunicadora e estudante de nutrição. Estamos começando esse programa e é uma alegria ter você na nossa companhia até às 13 horas, conversando sobre alimentação e saúde. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras na Rádio Metrópole FM, que tem direção geral de Vanderlei Munhoz, direção de programação de André Ribeiro, operação de vídeo de Pablo Raul e a operação de áudio de Agnaldo Ramos. Lembrando a você que a Rádio Metrópole FM fica na Avenida Coronel Escolástico, número 157, no início do calçadão da Igreja do Rosário, região central de Cuiabá, onde opera em 105.9. Mas também está na internet, em diversos formatos aí que você pode acompanhar toda a programação. É só acessar o site metrópolefm.com.br, baixar o aplicativo Metrópole FM Cuiabá. E neste exato momento nós estamos em live nas redes sociais da Rádio Metrópole e agora vamos começar também no Livre Alimentar, que eu não tinha começado aqui, que eu tinha que dar o play aqui, já tinha esquecido. Então você nos acompanha, você nos assiste acessando aí tanto o Instagram como o Facebook, YouTube da Rádio Metrópole FM. É isso, Pablo? Estamos nas 3? Então estamos nas 3 redes, que é o Instagram, Facebook e YouTube da Rádio Metrópole FM, e pelo Instagram e YouTube. Conseguimos aí no YouTube também do Livre Alimentar, Jean? Estamos também? Não? Só no Instagram? É? Mas vai ter? Vai conseguir? Então nós estamos também na live pelo Instagram do Livre Alimentar e estamos tentando também pelo YouTube do Livre Alimentar. Mas aí diversos formatos em que você tanto nos ouve como também pode nos assistir. E você pode interagir conosco pelos comentários na live, como também pelo WhatsApp 65 996 3061 16. Lembrando a você que o Livre Alimentar também está nas redes sociais e o site. Acesse o site www.livrealimentar.com.br. E no dia de hoje, neste programa de hoje, eu tenho a honra de receber a nossa convidada, que é a nutricionista Ira Soraya. Seja bem-vinda, doutora Ira, é um prazer tê-la aqui no nosso programa novamente. Obrigada, Leda, obrigada pelo convite. Para mim, sim, é sempre um prazer falar da nutrição, que é algo que eu vivo, né, há 31 anos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Há 31 anos, muita experiência, hein, gente? Que legal, que coisa boa. E eu quero que, mais uma vez, né, a doutora Ira já esteve aqui no programa conosco, já se apresentou, mas para você, ouvinte, que de repente está nos acompanhando pela primeira vez, não pôde assistir o programa em outra oportunidade em que ela esteve aqui, eu vou pedir que ela se apresente, conte pra gente aí de onde ela é, se é natural de Cuiabá, né, como que foi aí a escolha da profissão. Eu até assisti um vídeo no seu Instagram outro dia que a senhora contou uma história interessante que eu acho que a senhora não contou aqui quando esteve no programa, que foi a história que envolve um tio, uma questão familiar, mas enfim, conta isso pra gente, doutora. Então, eu sou matogrossense, né? Sou bem pantaneira lá de Poconé e tenho o maior orgulho disso, né? Como me apresentar? Em poucas palavras, eu diria que uma das coisas que mais me orgulho no meu currículo é que eu sou mãe, né? E especialmente mãe de uma criança alérgica, que hoje já é médica, né? Então já passaram vários anos aí. E sim, é como que eu conheci a nutrição. A Leda viu esse vídeo está lá no meu Instagram, contando que, imagina que há 32 anos, né? Ou melhor, 36 anos, que é quando eu comecei a faculdade,
ninguém falava de nutrição, né? E como é que eu visualizei isso? Foi bem essa história. Eu vim do interior para morar na casa de uns tios, e esses tios, um deles tinha problema com excesso de gordura corporal. Um dia eu ouvi ele falando isso, que ia buscar um profissional que ajudasse ele a eliminar aquela gordura, porque era uma coisa que estava intrigando ele. E aí eu tomei conhecimento da existência desse profissional. E naquela época não existia internet como a gente tem hoje, né? Para procurar, mas eu fui atrás de ler sobre isso, saber o que esse profissional fazia, entendi que ele fazia uma transformação na qualidade de vida das pessoas, e desde então me encantei por isso e sempre estudei isso. Foi assim que eu decidi, inclusive, fazer o vestibular. Foi meu primeiro vestibular, eu passei no primeiro vestibular aos 17 anos e desde então estou aí, estudando nutrição, que é uma coisa que eu gosto demais. Puxa, 17 anos, começou a faculdade e foi a primeira opção e já apaixonou e seguiu nessa profissão, e até hoje realmente é uma experiência incrível, uma experiência fantástica, né, que você já tem aí na nutrição, e tem muita história para contar, inclusive para a gente aí, dos avanços, né, doutora Ira, do que era, como você bem disse, não se ouvia falar, você escutou pela primeira vez, né, que profissional é esse que vai ajudar o meu tio a se livrar disso que está incomodando ele, né, a se cuidar mais, cuidar da alimentação. E aí você foi para o curso, se formou, e o que você vê hoje dessa trajetória sua? Quais avanços a gente teve aí? O que a gente já galgou aí no sentido profissional da nutrição? Então, né, naquela época a gente estudava basicamente em livros, que uma coisa que a gente quase já não faz mais hoje, né? Os estudos hoje é baseado sempre em artigos que você acessa num instante aí milhões de artigos ao mesmo tempo. Então, isso foi um avanço sem dúvida. O acesso ao conhecimento ficou muito mais fácil. Então, por isso, eu estou falando aqui com vocês agora, e com certeza vários milhões de artigos na nutrição estão sendo publicados, né? Então, isso foi um grande boom, né? Vamos falar assim, uma alavancada na nutrição. E, contudo, a qualidade de vida, a longevidade saudável, ela veio crescendo muito, né? A expectativa de vida das pessoas aumentando, as pessoas ficando cada vez mais idosas, a população está ficando, buscando envelhecer com qualidade. Por isso, o profissional nutricionista teve também destaque em todo o mundo, né? Isso nas revistas, nas mídias sociais. Claro, hoje todo mundo sabe o que um nutricionista existe e o que basicamente ele pode fazer por você. Então, eu acho que isso foi um ganho enorme, né? E nós que estamos desde aquela época até agora acompanhando esse processo, como professor, por exemplo, né? Ficou mais fácil, sem dúvida, fazer a nutrição nos dias de hoje. E aí, falando nessa questão que você disse como professor, conta pra gente, você nem sempre atuou só em consultório ou atuou alguma época só em consultório, ou estava sempre junto ao consultório com alguma outra atuação? Eu digo que ensinar é uma paixão, né? Porque ser professor, você tem que realmente ser apaixonado por aquilo que faz. E eu, desde o início, assim que eu terminei minha faculdade aqui na Federal de Mato Grosso, eu fui fazer residência em nutrição, eu fui para a USP de Ribeirão Preto, e desde que voltei da residência, o meu casamento com o ensino é bem presente, né? Então, eu fui professor durante 28 anos em universidade. Estive aqui no Hospital Universitário Júlio Miller como nutricionista durante todo esse tempo, acompanhando acadêmicos e residentes. E aí eu falei, agora eu vou ensinar de uma maneira diferente, e é por isso que eu estou nas redes sociais. Quem me segue lá, e você, se está aí assistindo e ainda não me segue, vai lá, que tem muita coisa interessante, porque eu faço consultório paralelo a isso, então nunca deixei de fazer consultório. Minha residência foi focada nisso, em nutrição clínica, então minha especialidade é nutrição clínica, e faço consultório durante todos esses anos. Quem me acompanha sabe disso, né? Então, ensinei nutrição, mas também pratiquei, que eu acho que ensinar sem fazer prática fica muito utópico. Você pode falar coisas que você não tem a mínima experiência de que vai dar certo ou não. É mais ou menos como estabelecer protocolos de tratamento para determinadas doenças, que você lê muito sobre protocolo, né, sobre os guidelines que a gente tem acesso hoje, e quando você vai colocar na prática, para uns funciona e para outros não. É uma questão de individualidade. E isso só o profissional que tem experiência no consultório vai saber dimensionar para quem
aquele protocolo serve, para quem o outro serve. Um exemplo claro disso é o tratamento das alergias, né, Leda? As alergias alimentares, elas vêm assim como uma receita de bolo, às vezes, nos cursos que a gente vê, e que os pais perdidos completamente, e aí eu me incluo neles, né, porque eu fui essa mãe que não tinha acesso, imagina vocês, há 26 anos atrás, como que era acesso à informação sobre alergia alimentar. E ainda hoje é assim, os pais ficam completamente desnorteados quando remete um diagnóstico de a possibilidade de alergia alimentar, até porque o diagnóstico é uma coisa bem complicada. Não tem exame que faça isso de imediato, né? Os exames são só complementares. Então, entenda que é preciso buscar sempre alguém que tem experiência para poder discutir um assunto com você. Além da alergia, eu posso falar do caso do jejum intermitente, que todo mundo quer ficar praticando jejum intermitente sem saber o que exatamente é, né? Porque jejum intermitente não significa você ficar um tempo sem comer. Não é isso. Existem vários protocolos e para cada caso é um protocolo específico, né? O jejum, ele pode ser aplicado, inclusive, para quem tem câncer, por exemplo, né? Mas como fazer isso? Que alimentos eu vou comer? Quanto tempo de jejum? Entenda como isso é muito importante, que o exercício da prática tenha sido feito. Porque você lê um artigo, lê um guidelines e você tomar aquilo como lei dentro do seu consultório ou dentro do seu atendimento, não vai dar certo. Para algumas pessoas vai funcionar, para outras não. Então, de novo, eu acho que o casamento da nutrição, do ensino com a prática, me trouxe hoje, e eu falo isso sem nenhuma preocupação, né? E nenhuma vaidade também, não é isso, porque eu gosto do que eu faço, é que eu tenho muita experiência para poder conduzir os casos que envolvem nutrição clínica. É isso. Então, no consultório, eu vejo muito hoje as pessoas falando, a gente precisa nichar, né, o atendimento, e eu falo assim, nossa, depois de 30 anos, é muito legal essa história, porque eu atendo pacientes de 0 a 90, 100 anos, né, e não vejo muita dificuldade em fazer isso. É claro que hoje eu já me dou o direito de selecionar casos que eu quero acompanhar, que eu quero seguir, né? As doenças autoimunes, as alergias alimentares, as doenças metabólicas são as que eu mais tenho prazer, digamos assim, de conduzir. Mas não quer dizer que se você passa por um caso específico, você não consiga conduzir, né? Porque realmente a dedicação ao estudo é uma coisa importante. E isso eu faço diariamente, né? O meu hobby é estudar, é ler artigo científico. Enquanto você vai para a piscina lendo caras, provavelmente eu estou indo para a piscina com uma dupla de artigo científico para ler. É hobby. E isso facilita muito as coisas, né? E isso também é a vida do profissional da saúde, né, doutora Ira? Porque não acaba nunca, né? A atualização tá sempre, né? Sempre surgindo coisas novas, coisas a serem estudadas, e até por causa, como você bem diz, você trouxe à tona aí já o foco do nosso tema, alergias alimentares. Vamos pegar a Ira lá atrás, há 20 e poucos anos, quando sua filha nasceu com alergia alimentar. O conhecimento que você tinha tido da faculdade foi suficiente para lidar ali com aquele problema que você se viu diante com a sua filha? De forma nenhuma, Leda. Eu falo que até hoje o ensino de alergia alimentar nas faculdades é muito pobre, é muito carente, né? Por quê? Porque é um grupo muito pequeno, se a gente for ver na quantidade de doenças que tem graves, né, para o profissional nutricionista, porque você sai da faculdade um generalista, né? Você tem que aprender a cuidar de hipertensão, você tem que aprender a cuidar da obesidade e da alergia nesse contexto. Como a alergia ainda é uma coisa relativamente pequena em percentual, embora tenha se tornado já um problema de saúde pública, né, que a gente pode assumir isso, então ela é muito menos carga horária do curso é direcionado para isso. E muito poucos profissionais que estão lá como docentes têm experiência nisso. Eu falo que nada melhor do que viver na pele, né, isso. Então, eu sofri absurdamente, né, e vejo ainda hoje pais, cuidadores de criança que chegam no meu consultório passando pelo mesmo perrengue que eu passei lá 26 anos atrás por falta de informação, né. Então, se hoje é difícil,
Imagina isso lá atrás. Gente, eu tinha que produzir, inclusive, os leites vegetais. Eu tinha que produzir. Não tinha como encontrar isso numa prateleira de supermercado como é hoje. A gente encontra com facilidade uma variedade de produtos, né, para alérgicos. Eu não, eu tinha que fazer tudo. Do leite ao bolo, biscoito, se eu quisesse ver minha filha comendo alguma coisa desse tipo. Então, a dor de ser mãe de alérgico é uma coisa que não tem como você não ter empatia, né? Eu até coloquei isso no meu Instagram ontem, falando dessa questão empática, porque é muito ruim você levar seu filho para a escola e lá na escola ele não tem acesso a absolutamente nenhuma comida, porque a escola não está preparada para isso. Então, aqui eu já até aproveito para fazer uma convocação, né, aí, donos, proprietários de escola, pensar muito mais nessa inclusão. Você que quando vai produzir uma festa, pensa nas pessoas que precisam ser incluídas nessa festa e que têm intolerâncias ou alergias alimentares. É muito desconfortável você ser convidado a ser para uma festa. Você chega lá e você não pode comer absolutamente nada, porque todas as coisas que foram produzidas têm alergênicos e de montão, né? A gente vê isso muito. Muito, e como sempre você trouxe um tema muito pertinente, que é essa questão da inclusão e da inclusão escolar, e a gente tem batido muito nessa tecla aqui. Nós temos sim bons exemplos a serem seguidos. O programa passado a gente conversou com os gestores municipais de Várzea Grande, em que uma escola municipal implantou uma cozinha exclusiva para celíacos e alérgicos alimentares em uma escola. Então, foi um avanço assim incrível. E hoje eu conversava com uma amiga que mora em Hong Kong e ela tem um filho com alergia alimentar e a gente falava sobre isso e ela dizia, esse problema não é só aí, Leda, eu estou do outro lado do mundo. Ontem eu fui visitar a escola do meu filho e simplesmente eu não senti empatia nenhuma de que eles estejam dispostos a incluírem o meu filho na cantina da escola onde ele passa o dia todo estudando. Ele tem que levar a marmita dele, como ele queria ter uma opção que fosse dentro da escola para que ele pudesse ali comer junto com os amigos, mas eu não senti segurança nenhuma de que eles farão isso. E é exatamente isso que você disse. A gente precisa ter mais empatia, né? E abrir os olhos, porque a gente precisa incluir, né? A gente precisa incluir em todas as áreas da sociedade. Mas quando a gente fala escola, quando os nossos filhos não estão em casa, eles estão na escola, né? É uma segunda casa que as pessoas realmente precisam se atentar a isso. E outro ponto que você falou, proprietários de escolas, essa minha amiga falava isso, ela falou, eu sinto que o município, que as escolas públicas têm mais empatia do que as escolas particulares. Era isso que você ia confirmar? Era isso que eu ia confirmar. É igual você falou aí da prefeitura lá de Várzea Grande, que, aliás, tem várias ações sociais importantes, né? Mas é importante também a gente lembrar isso. Sim, o serviço público está muito mais avançado nesse contexto e é por isso que eu chamo aqui, porque na rede privada isso acontece muito pior. Essa é a percepção que eu tenho enquanto no consultório. Ontem mesmo, quando eu falei disso lá no meu Instagram, tiveram várias mães que mandaram mensagem relatando situações como essa. A criança fica o dia todo, né, ou fica até as 4 da tarde lá na escola e a única opção para essa criança é uma goma de tapioca pura ou fruta. E eu falo, criança, é criança, gente. Ele quer comer bolo, ele quer comer biscoito, ele quer comer docinho. E não custa nada. As receitas que você vai fazer para 1, 2, 3 alunos tem um custo muito reduzido. Então, é muito importante, muito mais interessante que você demonstre empatia e incluir essa criança, né? Porque ela precisa dessa vida social sem ter que sentir todas as vezes, e refeições é um momento de confraternização, todas as vezes ela é excluída do processo e às vezes de uma forma muito grotesca, né? Então é importante isso. Os pais não se furtam de levar ocasionalmente, por exemplo, eu sempre fiz isso. Era festa de aniversário, eu tinha que mandar o bolo, a fatia de bolo da minha filha de casa, porque o bolo da festa ela não podia comer, né? Então, assim, os pais não se furtam disso, mas a escola precisa ter também essa parcela de responsabilidade social mais que tudo, né? Exatamente. O papo está muito bom. Nós estamos conversando com a nutricionista Ira Soraya e nós vamos para um breve intervalo. Antes disso, eu quero agradecer aos nossos
os nossos telespectadores que estão aqui no Instagram, no Livre Alimentar. Muito obrigada. Estou vendo um monte de gente acenando aqui. Obrigada a vocês que estão por aí, a vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Metrópole FM, vocês que estão em 105.9, no aplicativo, na internet, onde quer que você esteja. O nosso abraço, obrigada pela sua companhia. Não sai daí não, que a gente volta já já. Você está ligado no programa Livre Alimentar, porque informação também alimenta. 105.9. Daqui a pouco na Metrópole, Roberto Carlos e companhia. Hoje tem Copa Sul-Americana na Metrópole, a partir das 19 horas. Atlético Goianiense e São Paulo. Olá, sou Mabel, professora, enfermeira, guerreira. Fui prefeita de Castanheira por 2 mandatos. Lutarei para fortalecer o noroeste do Mato Grosso, pelas pessoas com deficiência, pela nossa saúde e nossa educação. Por isso eu peço seu voto por um estado próspero e justo. Vote Mabel 5566. Acreditem na força da mulher. Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, Edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica, doutora Vânia Viana, CRM 4162. 65996306116. Este é o WhatsApp da Metrópole. 65996306116. Peça sua música, opine, participe da nossa programação. 65996306116. É o WhatsApp da Metrópole FM. Você está ligado no programa Livre Alimentar, porque informação também alimenta. É isso aí, de volta com o programa Livre Alimentar, e é isso, informação também alimenta, informação salva vidas, informação segura salva vidas. Falando em informação, eu vou retomar, algo que a gente falou anteriormente, em que a doutora Ira falava de o que você vê na teoria e de repente, né, coisas que você se depara na prática. E aí vamos trazer bem dentro do tema mesmo, alergia alimentar, que é uma coisa, uma vivência nossa, inclusive, né? Ela viveu isso com a filha, eu vivo isso com meu filho até hoje. E a gente tem muita não, né? Acho que ainda tem até pouca teoria ainda. Como ela bem disse, né? Há anos atrás, menos ainda. E a gente tem muitas situações que fogem da regra, como a gente tem em tudo na vida, né? Exceções. E a gente se depara no nosso dia a dia e na prática dela profissional, eu creio que não seja diferente, de se deparar com situações que fogem da literatura, né? E que aí entra muito essa experiência do profissional, de ter essa sensibilidade, de saber, né? E de saber acompanhar aqueles casos que fogem da literatura. E embora a gente tenha na literatura as alergias alimentares IgE mediadas e não mediadas, mas é como ela bem disse, é muito pouco que a gente vê. Eu, na faculdade, agora essa semana, eu tive a minha aula sobre alergias, intolerâncias e doença celíaca, tudo em 3 horas. Então, é muito superficial, ou seja, o que foi dado ali foi o básico do básico e coisas muito além, que eu já estudei, que eu já sei que não foram passados ali, porque o tempo é muito curto e o que tem ali na literatura é muito pouco. E aí, doutora Ira, vamos trazer bem para o caso dos alérgicos mediados e não mediados. E aí, antes da gente falar sobre realmente esse tema e o que eu quero te perguntar, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é uma alergia IgE não mediada e não mediada, por favor.
Aqui também a gente tem que falar de uma forma muito resumida, né, Leda? E mais simples, né? Vou colocar isso para que todo mundo entenda. IgE mediado normalmente tem reações rápidas. É aquela pessoa que comeu alguma coisa e até em 2 horas vai ter algum sintoma. Um exemplo clássico disso é o camarão. A pessoa que é alérgica a camarão, ela come camarão e daqui a, 1 hora, meia hora, começa a fazer urticária no corpo todo. Urticária, para quem não sabe, é a pele, vai ficando toda empolada, vermelha, coça, faz inchaço. E em questão de horas, se ele não for atendido, ele pode inclusive fazer uma anafilaxia, que é o quadro mais grave de uma alergia alimentar. Isso seria IgE mediado. IgE não mediado é aquele que tem as reações até em 5 dias. E aí começa o problema, né? Porque você não consegue relacionar que aquele sintoma que apareceu 5 dias depois, que pode ser uma urticária inclusive, é por conta de alguma coisa que você comeu há 5 dias atrás, né? Então, IgE não mediados é sempre o maior problema para fazer diagnóstico e fica sendo... iludir as pessoas que não é alergia, né? E é muito difícil para você entender. E no meio do caminho ainda tem aqueles mistos, em que você tem IgE mediada, mas que também tem sintomas tardios. Então, entendam como a alergia alimentar é uma coisa muito complicada de se fazer diagnóstico e é uma confusão, inclusive, na cabeça dos profissionais que trabalham com isso. É por isso que é preciso ter uma rede de apoio entre nutricionista, porque nutricionista não faz diagnóstico, mas o médico alergista, e aí às vezes gastropediatra, todo mundo junto, pensando e fazendo história, colhendo dados com olhos diferentes, conseguem chegar a algum diagnóstico mais preciso. Mas em resumo seria isso o que é. Doutora Ira, e aí, na sua experiência, você vai saber me dizer se isso ainda é assim? Porque eu vou tirar por mim, né? O meu filho tem 10 anos. Com 4 meses de vida, ele recebeu o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Até os 4 anos dele, eu nunca recebi uma orientação de um médico que me dissesse: procure uma nutricionista. Vá numa nutricionista que vai poder te ajudar. Era sempre o meu filho em reações, os médicos, até pelo tempo de consulta, não passavam as orientações certinhas como você tinha que fazer, que isso o nutricionista vai saber fazer muito bem, né? Eu ouso dizer, o médico dá o diagnóstico e vai te dizer o que não pode comer. Aí você precisa de um nutricionista para te dar a ampla variedade do que você vai poder comer, porque o médico, até pelo tempo, não vai conseguir fazer aquilo. Isso mudou? Atualmente isso tem mudado? Os médicos estão encaminhando mais esses pacientes para o nutricionista? Leda, eu vou falar da minha experiência bem particular. Eu acho que não mudou. Os pais, os cuidadores, eles chegam até o meu consultório por indicação de alguma outra pessoa que já passou pela situação. Poucos vêm porque o médico falou para procurar um nutricionista. E a gente também tem dificuldade no feedback. Às vezes eu recebo o caso, percebo que precisa fazer uma outra coisa junto com a alimentação e às vezes nem sempre o profissional pediatra ou gastropediatra permite esse acesso do nutricionista, né? Ainda temos muito essa dificuldade de comunicação. Alguns centros de tratamento específicos de alérgico, acredito sim que essa equipe multidisciplinar ou multiprofissional, transdisciplinar até, ela consegue ter um fluxo, né, legal. Mas eu que atendo no consultório e o outro que está aí fazendo pediatria ou gastropediatria, parece que a gente trabalha de forma isolada. E o próprio paciente, né, o próprio cuidador é que faz esse fluxo girar. Então, ele volta na consulta com o pediatra, fala o que eu falei, eu mando cartinha para o profissional, mando cartinha para a escola, para poder tentar fazer esse negócio ficar mais fluido, mais leve, porque os pais ficam muito em dúvida de tudo aquilo, porque é muita informação, né? A consulta com o nutricionista, a minha consulta, eu posso falar, demora 2 horas. E normalmente as consultas médicas demoram 20 minutos, salvo algumas exceções, né? Então, sim, é complicado você orientar alguém em 20 minutos. Eu falo que até é complicado para você pensar no diagnóstico. E porque os alergistas, eles veem alergia de forma geral. Você não vai pegar uma pessoa que é especializado só em alergia alimentar. É muito difícil isso. Normalmente os alergistas são especialistas em alergia. Daí desde pele, né, de ácaro, de produtos químicos, incluindo alergia alimentar. Então, nós, nutricionistas,
temos esse olhar muito mais focado na comida. Então, quando eu faço uma história clínica, a primeira coisa que está na minha cabeça é alergia alimentar. Por isso, a gente faz muito mais associações, né, intolerâncias alimentares e alergia alimentar com sintomas, com sinais. E aqui é uma outra situação, nunca duvidar dos pais, gente. Eu passei por inúmeras consultas onde eu falava os sintomas da minha filha e o profissional só faltava rir da situação e dizer assim, imagina, né? Você está relacionado. Hoje, por exemplo, eu percebo sintomas e sinais que não está na literatura, isso é importante de falar, mas que na minha experiência eu tenho certeza que está relacionado com alergia alimentar. Quer ver um exemplo clássico disso? É refluxo gastroesofágico. Refluxo até 4 meses de vida pode ser fisiológico. Mas o refluxo que está relacionado com alergia alimentar é aquele muito mais grave, onde a criança faz vômitos todas as mamadas, onde a criança chora, a criança inclina a cabeça, não querendo mais nem o seio da mãe, porque ele percebe que vai mamar e vai doer. Então, existem sinais bem pequenos que fica muito claro que aquele refluxo não é fisiológico, que aquele refluxo é patológico, mesmo antes de 4 meses de vida. E quando um pediatra, alguém ouve isso, alguns vão falar assim, nossa, essa nutri tá louca, né? Então, é essa experiência juntada com a história que a mãe traz, porque a mãe traz isso muito verdadeiramente. Tem exceção? Tem exceção. E a gente pode falar que existe casos até patológicos aí de mãe que cria doenças para o filho. Sim, eu sei disso. Mas eu estou falando aqui da maioria. A maioria que tem alergia, a mãe traz isso de uma forma muito forte. E você tem que acolher essa informação e não duvidar daquilo. Quando eu falo, às vezes as pessoas chegam falando assim, eu como chuchu e passo mal. Não vou desacreditar disso, gente. Chuchu pode sim provocar alguma alergia porque é um alimento. Qualquer alimento pode provocar alergia. A gente sabe que existe uma categoria maior aí de alguns alimentos que são muito mais alergênicos, né? Como o leite, a soja, os frutos do mar. Mas a gente não pode falar que a alface não provoca alergia. Óbvio, eu tenho paciente que é alérgico à alface e digo mais, alérgico à alface roxa. Então, aí sim que o pessoal fica louquinho, né? Como é que faz esse diagnóstico? Gente, é um trabalho enorme de acompanhamento, de diário alimentar, de sintomas. Por isso que quase ninguém quer tratar, porque é uma coisa trabalhosa. Não é o que você passou na consulta, recebeu um remédio, prescreveu o remédio e acabou o seu problema, não. No tratamento de alergia alimentar, a gente casa com a família por um bom tempo. Eu preciso responder essa mãe que está angustiada no WhatsApp, eu preciso falar da receita que ela foi fazer e não deu certo, ela procurou um ingrediente e não encontrou. Então, por isso, é uma coisa muito mais próxima, eu preciso estar muito mais próximo. O profissional tem que estar disposto a isso, senão não vai dar certo. Não vai dar certo nem para o profissional e nem para quem está ali do outro lado recebendo as informações. Mas quando essas coisas andam junto, e por isso que os pacientes que são pacientes de alergia alimentar, eles são muito próximos e eles ou têm paixão pelo profissional, né? É aquele que fala assim, nossa, você salvou a vida, e quem me segue no Instagram vê sempre esses depoimentos por lá. Ou então passou na primeira consulta e falou, nossa, essa nutri é doida e eu não vou mais voltar aqui, porque a primeira coisa que as pessoas querem fazer é negar o diagnóstico, é não aceitar a doença, mas isso não é só alergia alimentar. Eu nego o diabetes, eu nego a hipertensão e sigo a vida fazendo o que eu quero. Só que a alergia tem umas implicações graves aí, né, Leda, que a gente precisa falar. E antes de descobrir a alergia da minha filha, gente, é importante falar que eu sou alérgica e eu nunca soube. Eu fui saber das minhas intolerâncias alimentares quando eu já tinha aí quase 30 anos de idade. E você imagina o que é você ficar lesando sua mucosa intestinal e todas as suas células durante 30 anos? Tem coisas que não vão mais curar. Hoje eu sou uma pessoa pré-diabética e aí o meu endócrino acaba concordando comigo, que é hoje uma situação imune. Por quê? Porque eu criei essa situação. Eu alimentei de forma errada por muitos anos e isso acabou implicando num processo inflamatório crônico que a gente levou pela vida. E aí, vai ficar diabético? Não sei, pode ser que sim. Agora, eu vejo crianças de 5 anos de idade no meu consultório que, porque não foi feito o diagnóstico de alergia alimentar, está diabético.
As diabetes do tipo autoimune, elas vêm crescendo. E não é só diabetes. As doenças crônicas, doenças autoimunes, elas todas têm um fundo do intestino. Por que será, gente? Porque o intestino é o primeiro lugar onde o alimento passa. Então, toda vez que eu como alguma coisa, eu estou determinando saúde ou doença. É simples assim. E no caso da alergia alimentar, é muito mais grave, muito mais certo isso, né, de acontecer. Então, se eu não sei que eu sou intolerante a algum alimento ou que eu sou alérgico, eu vou continuar comendo aquilo e isso vai trazer implicações futuras, sim. Não é simplesmente a resolver sintoma de diarreia ou, sei lá, uma coceira na pele. Não é isso. É sobre tratar o processo inflamatório metabólico. É aí que está a questão. Claro que você tem opção de aceitar ou não o diagnóstico, né, Leda? Não é fácil, mas como na vida quase nada é fácil, né? Você só tem que saber com qual difícil que você consegue viver. Isso. É um fato. A gente vê muitas mães que às vezes chegam nos nossos grupos com o diagnóstico e ainda sem a aceitação, e aí às vezes expõe aqui, expõe acolá, e eu fico pensando, eu falo, meu Deus, não tem noção da gravidade que isso pode trazer futuramente. Como você falou, vai lesionando, né, aquelas paredes intestinais, aí lá na frente é uma desbiose, é uma coisa, é outro problema maior do que se tivesse, né, feito a restrição certinha pelo período recomendado, enfim. É realmente um grande problema. E aí, trazendo de novo o que eu ia perguntar quando eu te pedi para falar sobre as alergias mediadas e não mediadas, porque é fácil, os médicos, por exemplo, tratam muito mais as alergias mediadas, né? Deu no exame, é alergia. Agora, as não mediadas, que não acusam nos exames, essas é que são realmente o grande problema. E aí, a mãe chega, como eu já cheguei, e fala, olha, o meu filho tem alergia e tal, eu acho que é por isso que ele está passando. Não, olha aqui o exame, não tem nada a ver, não tem mais alergia, não. E aí, no caso dessas pessoas, doutora Ira, que tem praticamente certeza, aquela coisa do íntimo, aí quando a gente fala de criança, né, da mãe que sabe que é aquela coisa que deve estar fazendo mal, mas o médico fala que não, e aí a família chama ela de louca, que ela está querendo inventar doença para o filho. Quando que essa mãe pode, mesmo sem a orientação, sem a recomendação médica, procurar um nutricionista? Que luzinha que acende assim para essa mãe falar, opa, acho que se eu for no nutricionista vai começar a me dar uma luz aí no caminho. Eu diria que quando você perceber que seu filho tem sintomas que se repetem com frequência. O que é isso? Esse filho está sempre gripado. Esse filho está sempre tendo infecção de garganta de repetição. Quando eu falo de repetição, gente, é todo mês. Porque é comum nas crianças. Porque aí tem aquela história de que, foi para a escolinha, então por isso que está tendo uma virose atrás da outra. Mas tudo tem limite, né? Você não vai ficar usando antibiótico todos os meses, como eu vejo os pacientes chegarem no consultório e achar que isso é normal. Não, não é normal. Né? Então, assim, gripes que se resolvem sozinha, ok, mas gripes que viram amidalite, otite, rinite, sinusites, né? E que a outra sintoma também são dores abdominais. A criança está sempre, esse era um sintoma da minha filha, sempre com queixa de dor abdominal, e ela mesma falava assim, não é para fazer cocô. Ou seja, era uma dor que não tinha nada a ver com evacuação. Então, se você vai percebendo esses sintomas acontecerem frequentemente, busca um nutricionista. Tá na hora de você mudar de profissional médico que te acompanha, que não está te ouvindo direito, e buscar alguém que entenda de alergia alimentar, porque pode sim ser alergia alimentar. Porque ainda tem esse detalhe. Quando eu falo busca um nutricionista, gente, busca um nutricionista que entenda de alergia alimentar. Porque não é todo mundo. A grande maioria não tem esse olhar também, porque não estuda alergia alimentar. De novo, estudar alergia dá trabalho e pouca gente quer. Pouca gente gosta de estudar e pouca gente gosta, mais ainda vai ser difícil estudar alergia alimentar, né? Então, é preciso você selecionar isso. Tem várias formas, né, Leda, de buscar isso. Tem blogs de gente que fala de alergia alimentar, você vai encontrar. É claro que nem tudo que está lá é verdadeiro, isso também a gente precisa cuidar. Mas se você sabe ler inglês, né, outros idiomas, tem sites médicos que você pode colocar lá e buscar, porque eu tenho mães que são bem assim, né, toma posse do problema e vai lá atrás estudar e consegue, como eu fiz, né, não porque eu era nutricionista, mas quando eu vi a situação da minha filha, eu falei, não, eu vou estudar esse negócio aí, vou chegar numa conclusão melhor. Então, tem formas, mas os sintomas que se repetem com frequência tem que ser o alerta para você buscar um outro profissional.
É isso aí, nós estamos conversando com a nutricionista Ira Soraya, falando sobre a importância da nutrição nas alergias alimentares. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não que a gente volta já já. O programa Livre Alimentar volta em instantes. 105.9. Daqui a pouco, na Metrópole, Roberto Carlos e companhia. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Cuiabá é a capital que mais desenvolve políticas públicas para mulheres no Brasil. São ações pioneiras, como o espaço de acolhimento criado no HMC para as vítimas da violência, o programa de capacitação profissional Qualifica a Mulher e o projeto social Mulheres em Ação, que promove a cidadania em toda a cidade. É Cuiabá dando exemplo pro país. Só o fato de você estar sendo acolhida faz muito bem no coração. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. A oncologia do futuro é na Oncolog. Com sede no edifício Santa Rosa Tower, a Oncolog está presente nos principais hospitais de Cuiabá e interior de Mato Grosso. Uma clínica completa para prevenção e tratamento de pacientes com câncer, com equipes médica e técnica altamente qualificadas. A mais alta tecnologia com atendimento humanizado. Informações 65-3622-4615. Oncolog, a oncologia do futuro. Não deixe seu dinheiro ir embora. Cuide dele com amor agora. E cante assim. Din, 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 din. Vem pra mim, din, din. Din, 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 din. Vem pra mim, din, din. Vem poupar, investir e ganhar. Se quer demais sortear 2 milhões. Seu din-din vai virar o que você sonha. Promoção Poupar, Investir e Ganhar. No Sicredi, seu din-din pode virar um dinheirão. Você está ligado no programa Livre Alimentar, porque informação também alimenta. Estamos de volta no último bloco do programa Livre Alimentar. Gente, o tempo voa, né? Olha, eu vou continuar batendo na tecla, eu falo que eu acho que eu quero 2 horas de programa. Porque é tanta coisa pra gente falar, é tanto assunto, né? E a gente empolga e o tempo voa, literalmente voa, né? A gente já só tem aí poucos minutos para encerrar o programa. Lembrando a você que nós estamos aqui na Metrópole FM, você pode nos acompanhar em 105.9 na região central de Cuiabá, pelo site metrópolefm.com.br, pelo aplicativo Metrópole FM Cuiabá e também na live, que é transmitida em diversos canais, Instagram, Facebook, YouTube da Rádio Metrópole FM Cuiabá e Instagram Livre Alimentar. Você pode participar pelos comentários na live, como também pelo WhatsApp 65996306116. A gente tem bastante gente participando aqui na live no Livre Alimentar. Boa tarde, maravilhosa. Maravilhosa é você, Patrícia. Obrigada. Olha, até meu amigo Alexander entrou aqui. Prazer te ter aqui, viu? Prazer receber todos vocês aí no Instagram, gente. Fiquem aí conosco que a gente tem mais alguns minutos de programa ainda. Nós estamos conversando no programa de hoje com a nutricionista Ira Soraya, falando sobre a importância, né, da nutrição aí nas alergias alimentares. A gente falava sobre alergias mediadas e não mediadas, né, dessa importância de procurar um profissional, né, de nutrição, até por conta dessa demora, né, que é para fazer o diagnóstico, dos tempos de consultas médicas que geralmente são muito curtos. E aí, quando a gente fala de alergia alimentar, a doutora Ira falou muito bem, demanda tempo do profissional, demanda se realmente o profissional quer trabalhar com esse tipo de problema, porque não é um diagnóstico fácil, não é um acompanhamento fácil, porque quando chega no nutricionista, ele vai fazer aquele papel que deve ser feito, que é acompanhar essa família, inclusive orientando sobre a fazer um diário alimentar, né, doutora Ira, que demanda tempo da família também, mas a gente tem que conscientizar essa família que para se chegar num diagnóstico preciso, esse diário alimentar, vamos dizer assim, que é um documento quando você não se tem documento, né? Quando você não tem um exame que vai dizer, pronto, tem alergia alimentar ou não tem. Então, esse diário alimentar, essa escuta, né, do profissional, com empatia, sabendo discernir, né, até onde a mãe realmente está sendo verdadeira, onde ela pode exagerar, porque há mesmo os exageros, e aí eu sempre digo que esses exageros, né, quando fala, a mãe está inventando um monte de alergia para o filho, isso é resultado de não ter informação e não
ter um acompanhamento adequado para essa mãe. E eu falo isso de experiência, de ver ali nos nossos grupos. Hoje mesmo tinha uma mãe lá, olha, eu já faço restrição disso e disso. Aí mandou uma foto da criança toda cheia de urticária. E minha filha tá assim. Então, será que eu tiro mais isso? E eu falei, peraí, mas você está sendo orientada por um profissional para você ter essas dúvidas, para ter retirado esses alimentos? Ah, sim, mas agora eu já não sei mais o que tirar e não sei o que. Eu falei, não é bem assim, você não tem que ir tirando tudo, né? Você tem que buscar o profissional que está te acompanhando e relatar o que está acontecendo para ver o que pode ser feito, porque você também não pode restringir uma criança de tantos alimentos assim. E é essa orientação que é o papel do nutricionista que vai fazer, de acompanhar essas famílias, né, doutora Ira? Então, você tocou num assunto bem importante, um ponto importante aí, Leda, que é essa exclusão, né? Na ansiedade de resolver o problema, os cuidadores querem fazer isso, retirar. E aqui já falo bem forte que eu queria falar isso. É que não faça exclusão desnecessária, gente. Você pode comprometer a quantidade de oferta de nutrientes para essa criança. Você pode comprometer, inclusive, o diagnóstico, né? Porque quando você exclui várias coisas sem saber o que exatamente era, porque entenda que exclusão, elas são necessárias por tempo determinado, da forma adequada. Tem sintomas que me fazem pensar em uma situação, alergia a algumas coisas. Outros sintomas vão fazer pensar em outra, né? Então, eu preciso estar com acompanhamento para poder falar, não, vamos agora excluir leite dessa criança, vamos excluir por 4 semanas e vamos ver como é que fica, para daí pensar numa outra possibilidade. Outro detalhe importante é a situação da microbiota intestinal. Hoje a gente já sabe que prevenção de alergia basicamente baseia em ter um intestino saudável, em ter uma microbiota saudável, que a gente chama de eubiose. Então, às vezes, você está fazendo um monte de exclusão, mas você não está tratando o intestino. E entenda que tratar o intestino, gente, não é só colocar probiótico nele, pelo amor de Deus, porque eu vejo muita gente usando enterogermina a rodo sem saber fazer isso. Então, não. Tratar desbiose são etapas. Eu preciso tirar alérgeno, eu preciso incluir nutrientes, eu preciso... Lá no final vai ser a colocação dos probióticos. Então, às vezes, ao colocar probiótico no início, onde você está com uma criança cheia de gases, diarreia, só vai piorar a situação. Então, entenda que é preciso ter um profissional te acompanhando, e você excluir uma coisa, excluir outra, não vai facilitar, pelo contrário, você vai dificultar o diagnóstico, porque você nunca vai saber se a criança melhorou por causa do trigo, por causa do leite, por causa do ovo que você excluiu. E aí vai levar uma vida excluindo tudo. Então, é assim, a gente precisa ter a certeza das coisas, ou pelo menos ter mais clareza do que está acontecendo, né? Então, excluir não é a melhor alternativa, fazer exclusão desnecessária não é o melhor caminho. Você pode criar outros problemas, como, por exemplo, deficiência nutricional, que eu vejo acontecer. Não é uma coisa muito frequente, mas sim acontece. Além da vida social da família, né, e da criança ficar bastante prejudicada quando se faz uma exclusão absurda, né, de vários nutrientes. Não que não tenha casos de alergias múltiplas, né? Existem. Sim, existem sim. Doutora Ira, a gente tem participante aqui no Instagram pedindo o seu Instagram. Qual que é o seu arroba? @Ira Soraya, com Y, Nutri Funcional. É isso aí, ok? Isso. Vocês que perguntaram aí, espero que eu tenha respondido. E esse mês de agosto e setembro eu tô falando só de alergia alimentar, né? Eu me dediquei a falar só sobre alergia alimentar. Então, tem postagens diárias. Então, vai lá que você tem uma maratona aí de matérias, né? De posts para você ver. Então, doutora Ira, além de professora, além de atender ali na clínica, a senhora resolveu democratizar mais ainda a experiência, as informações vindo para o Instagram, para a rede social e trazendo essas informações, como você disse, você está durante esse mês de agosto que acabou, esse mês de setembro agora trazendo mais focado. Agosto e setembro focando em alergias alimentares, viu, gente? Olha que bacana. Você está perguntando de novo como é o arroba, é @Ira Soraya com Y. Nutri Funcional. Ok? Ira Soraya com Y, Nutri Funcional.
Ok? Espero que você tenha anotado aí. É só seguir também, vai lá no Livre Alimentar e procura lá também nos que eu sigo ou seguidores, e aí vocês acham também quem tá aí no Livre Alimentar, tá bom, gente? Sim. E aí, além disso, desse projeto aí bombando nas redes sociais, trazendo o tema à tona aí, tantos esclarecimentos, mais algum projeto futuro aí, doutora Ira? Porque a senhora não para, né? Pelo que a gente vê, não consegue parar, né? É verdade. Antes de acabar uma coisa, estou pensando em outra. Mas eu estou pensando com carinho nessa situação de alergia alimentar. E você que me segue ou que vai seguir, que tem uma família e alguém na família conhece alguém que tem alergia alimentar, continue aí nos seguindo, que eu posso garantir que vem coisas boas por aí, porque essa dor aí de cuidar de alérgicos, ela vem crescendo cada vez mais. Meu consultório, basicamente, eu atendo alergia alimentar e eu tô com alguns projetos. Aguarde que vem coisa boa por aí. Vai anunciar lá no Instagram quando esse projeto sair aí do forno? Sim, com certeza. Lá no Instagram eu vou estar falando sobre isso, né? Porque é um filho, né? Na verdade, um filho que está sendo gerado aí com bastante carinho. Então eu, na oportunidade, na hora certa, vou poder falar para vocês com certeza, né? Quem sabe uma compilação de tudo isso que a gente já viveu e vive, né? Tanto na vida particular quanto no consultório. Isso não poderia ficar perdido assim, né? Então é um momento muito importante da minha vida que está sendo cuidado e projetado, e com certeza vai ser, eu acredito que vai agregar muito aí na vida de quem quer entender de alergia alimentar. Muito bacana, muito bacana. Bom saber disso, né, gente? Informação, experiência compartilhada é sempre muito bem-vindo. Foi top, obrigada a vocês aí. É que eu tô lendo também aqui, gente, o pessoal participando no Instagram, tá? Quem tá me assistindo aí nas outras redes sociais. Eu quero deixar registrada aqui a participação do Luiz Brás. Adequadas e científicas explanações, estou assistindo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou fã incondicional. Esclarecendo, os pais ganham, as crianças, a saúde infantil, as famílias, todos nós. É isso aí. Muito bem, obrigada pela sua participação. E é isso aí mesmo, com informação segura a gente vai longe, né? Todos ganham, principalmente quem mais precisa, né? Que é estabilizar a saúde como um todo. Obrigada pela participação de vocês todos. Doutora Ira, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado, que a senhora queira falar, esclarecer para os nossos ouvintes, anunciar mais algo, fique à vontade. Eu gostaria de falar sobre essa questão da cura, né? Que eu acho que é uma angústia muito grande de quem tem algum alérgico na família, uma criança alérgica. Se a cura um dia vai chegar. E dentro da alergia alimentar, a gente pode falar que a tolerância oral chega para a grande maioria, né? Então, assim, até 3 anos de idade, a grande maioria, mais de 80% das crianças vão ficar livre da alergia alimentar. Depois, com a faixa etária vai aumentando, essa cura vai chegando. Existe, sim, pessoas que vão ser alérgicas para sempre. Claro, existem. Mas eu sempre falo, pense nos 90% que curam, nos 90% que conseguem a tolerância oral. Então, foque nisso, gaste sua energia aí, né? E esses 10% ou 1%, às vezes, né, dependendo da faixa etária, que segue alérgico, é minoria. E ainda assim, gente, que é o caso da minha filha, segue alérgico para sempre. A qualidade de vida dela é muito melhor do que todos os amigos juntos. Eu falo sempre isso, porque o alérgico, ele é praticamente induzido a fazer um estilo de vida saudável, né? Ele precisa comer frutas, verduras e desprender de guloseimas, de coisas que estão associadas a um estilo de vida não mediterrâneo, não legal. Então, com isso, ganha muito mais saúde. Então, a ressignificar a alergia alimentar é muito importante, né? Tirar esse peso de culpa que às vezes a mãe carrega, né? A culpa é minha, não é sua. Busque um profissional psicólogo que possa te ajudar. Por isso que eu falo da rede de apoio, que é importante. O psicólogo faz muita diferença aí, quando você recebe esse diagnóstico e na condução de toda essa vida, para que essa carga fique mais leve, né? Tratar a alergia alimentar é difícil mesmo, vai ter momentos de dores. Eu falo que digerir o diagnóstico, digerir o tratamento, envolve muita aceitação. Então, é importante que você aceite o problema, tome posse da sua situação, mas não pense só que não vai ter cura. Não, a grande maioria cura sim. Não pense só no alimento que você restringe, mas pense em
todo o resto que você pode, né? Que é possível e que muitas vezes é muito mais saudável do que aquilo que você está abrindo mão. E você falou uma palavra que eu acho ela chave, que é a ressignificação. Outro dia tinha uma mãe desesperada, eu não consigo fazer o pudim com o mesmo sabor do outro pudim e não sei o que. E eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, você não vai fazer o mesmo sabor com a restrição que você tem, esquece. Mas o nosso paladar, ele é moldável. Né? A gente pode treinar, né? Treinar o nosso paladar e passar a aceitar aquilo com gratidão, com bom grado. Então, assim, faz um delete aí, né? Do sabor que você tinha antes, porque você não vai chegar nele igual. Mas assume que você pode muito bem ir treinando o seu paladar e ressignificando todas essas coisas. E assim a gente vai com mais leveza, né, doutora Ira? Exatamente. A leveza é mais importante, né? E eu falo assim, no meu Instagram tem receitas inúmeras. Vocês que são aí seguidores e que estão com dúvida, tem lá pudim, muito bom, muito gostoso, viu? Semana passada, acho que eu postei também uma sobremesa com morango, bem gostosa também. Então, assim, não quer dizer que você vai fazer o pudim de leite condensado de leite de vaca, mas tem pudim de leite condensado de soja, leite condensado de arroz, que você consegue chegar muito próximo da textura e do paladar, que é uma coisa nova, diferente, abrir a cabeça para comer comida. É isso. Você restringe 1 ou 2 alimentos da vida e chora por isso se você tem mais de 300 alimentos diferentes para comer. Acho que no mínimo incongruente isso. É importante você ressignificar sim a alergia. É isso, muito obrigada a todos vocês. Chegamos ao final do programa Livre Alimentar. Obrigada a quem nos acompanhou aí nos diversos formatos possíveis de acompanhar a Metrópole FM, o programa Livre Alimentar. Muito obrigada. Estaremos de volta na próxima quinta-feira, se Deus quiser, a partir do meio-dia. Doutora Ira, muito obrigada pela sua presença, por ter achado em um tempinho. Você chegou aqui correndo, né? A gente sabe que a agenda é meio complicada, afinal de contas, quem atende um paciente em 2 horas, né? É um tempo grande e a gente sabe que a correria é bastante. Obrigada por ter tirado esse tempo para bater papo aqui com a gente e trazer tanta informação de qualidade, com segurança. Muito obrigada. Eu que agradeço, Leda. Agradeço. Para mim é sempre um prazer falar disso, né? Acho que você sabe, não é segredo para ninguém. Todo mundo que me conhece sabe disso. Gosto de falar do assunto. Acho que eu tenho um pouco de experiência para falar do assunto, né? Vivência nisso. Então, muito obrigada. E você que está aí nos seguindo, se tiver dúvida, vem comigo que eu vou poder te ajudar com certeza. Obrigada, mais uma vez registrando aqui, por fim, a participação do Luiz Braz novamente. Ótima programação, o rádio servindo como fonte de conhecimento aos ouvintes. Isso é fazer rádio com responsabilidade social. E Gilmar Braga também dando boa tarde. Luiz Braz, você resumiu a missão da Metrópole FM. É exatamente essa, levar informação, levar conhecimento, fazer o rádio de utilidade pública mesmo. Obrigada por ter entendido essa missão da Rádio Metrópole FM e por participar aqui conosco. Continue na programação da Metrópole FM, que é simplesmente diferente, maravilhosa e com muito conteúdo útil para todo mundo. Muito obrigada pelas participações e por estarem aqui conosco. Até semana que vem. Um grande abraço e obrigada à nossa equipe técnica aqui do estúdio também. Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo